Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai começar com o capítulo 11, tá bom? O capítulo 11 ele vai falar sobre os processos de independência da África e da Ásia. Eu vou compartilhar com vocês o mapa mental que eu trouxe. Hoje não é slide, é mapa mental. Agora até o final do ano é mapa mental. Deixa eu tirar meu boleto aqui de baixo. Que eu tenho que pagar as contas, né? Então, processo de imperialismo. Vocês já estudaram o processo de imperialismo desde o início da escola, quando toda vez que a gente falou de história, a gente falou sobre processos imperialistas, controle de um território sobre vários outros, né, ou vários outros povos. E aí acontece que a gente já falou várias vezes durante o ano o quanto a Europa foi muito imperialista com a América, né, aqui, né, as nossas nações, que criaram os países que falam português, inglês, espanhol, assim como na África. Foi extremamente violenta a forma de imperialismo. Depois, a gente estudou sobre o novo imperialismo, né? A gente estudou isso ano passado, que foi um novo processo de recolonização, né, de colonização da África e da Ásia, principalmente naquele trato que eles dividiram lá os territórios, quem quer mais, quem quer mais, ou quem tem mais poder ganha mais território, né? Todo aquele negócio que a gente estudou ano passado, tá? Só recapitulando, aí a gente está falando aqui desse processo imperialista. O processo imperialista ele acontecia, então, muito forte com o controle econômico das riquezas naturais. Então, basicamente, os europeus que decidiam para onde, o que acontecia com toda a parte da natureza e da economia, tá? Obtinham matéria-prima dessas regiões, tanto da África quanto da Ásia, tá bom? Principalmente Ásia, principalmente Índia, tá? Mas aconteceram em outras regiões também. Dominação por meio da violência, porque eles já tinham armamentos muito mais desenvolvidos, né, e evoluídos. O armamento sim era, não a população, não é disso que eu tô falando, tá? E ele já tinha uma arma de fogo muito bem evoluída, o que era bem difícil de competir, tá bom? Com toda essa estrutura que os africanos e os ingleses, por exemplo, que já têm um armamento de fogo há muito tempo, né? Era difícil de competir, então eles dominavam por meio da violência. Acontecia constantemente confiscos de terras, trabalhos compulsórios, ou seja, eles eram obrigados, né, a trabalhar ali naquela área, cobranças abusivas de impostos, aconteceu muito isso na Índia. A gente também estudou isso ano passado, se eu não me engano, no final do ano, acho que era o capítulo 12 ou 13. Não tô dando isso ainda. Então deve ser 15. 15 ou 16. Foi bem no finalzinho do ano que a gente estudou sobre isso, né? Sobre os processos imperialistas da Europa, principalmente a Inglaterra e um pouco da Alemanha, com esses países. Lembra que a Inglaterra, por exemplo, ela chegou a ter domínio sobre 23 países no mundo. Então ela tinha mesmo esse fator imperialista muito forte, né? E até castigos físicos para quem oferecesse qualquer tipo de resistência. Aí a gente entra na parte de resistência, né? Tanto os africanos quanto os asiáticos resistiram à colonização, não queriam esse tipo de situação, né, na vivência deles. Quem ia querer, né, ser dominado desse jeito? Então, eles vão passar ali por um processo muito grande de luta. A gente tem na Índia um personagem muito forte que é Mahatma Gandhi. A gente falou sobre ele também em filosofia no ano passado e no ano retrasado. E eu já dei um pouco sobre ele esse ano também para vocês. E ele era um líder da Índia pacifista. Ele acreditava que a forma de libertação da opressão inglesa diante da Índia seria por meio pacífico. Então, o que ele fazia? Em vez de ele pegar em armas, né? Como você pode ver, esse ano teve várias reivindicações fortes do. Eu vou falar em português, porque meu inglês é muito ruim, do Vidas Negras Importam, né? Lá nos Estados Unidos, depois que o George foi morto por um policial branco, né? Aconteceu isso e foram reivindicações de resistência bem violentas, né? Do tipo, queimaram prédios, as pessoas saíram uma na pancada com a outra, entendeu? Foi a única vez que aconteceu? Não, gente, a história foi muito bem construída com vários momentos de violência, como sendo a única forma de resistência. Mas Mahatma Gandhi traz isso aqui uma grande mudança no meio da reivindicação por resistência, tá? O que ele fazia? Greve de fome.
Era assim que ele conseguia o que ele queria. Ele já era uma pessoa importante. Ele dá tudo. Ele era um cara rico, tá? Ele doa tudo para os pobres. Ele era advogado, estudou fora do país. Ele tinha uma certa influência. Ele doa tudo e vai viver em extrema pobreza porque ele acredita que é desse jeito que ele vai conseguir a libertação. Gostaria de lembrar vocês que a colonização, né, na Índia foi um processo muito violento. Do tipo, as pessoas foram milhares, morriam de fome nas ruas, porque por causa da toda a ida, né, de indústria, de materiais industrializados para a Índia, não tinha competição, porque o material industrializado era muito mais barato do que os produtos feitos à mão na Índia, que demoravam muito mais, os produtos eram mais caros e as pessoas não compravam. Então, se ninguém comprava seu produto, a pessoa falia. Então, gente, as pessoas morriam milhares de fome na Índia. E é contra isso que Mahatma Gandhi vai lutar. Ele é uma pessoa, era budista, né? E ele tem um viés muito forte dessa violência, luta contra a violência por meio pacífico. Ele era um extremamente pacifista, tá? Outra forma que ele fazia era as rebeliões criadas por meio da não obediência civil. Então, por exemplo, digamos que esse ano de eleição ninguém quer votar em ninguém, tá? A gente não acredita na ideia de ninguém, então o que ele falava? Em vez de vocês irem lá votar, todo mundo não vota. Isso é um meio de desobediência civil, entendeu? As coisas vão desandando, mas porque estavam ali servindo à necessidade deles. Era uma forma de protesto. Vai ser muito importante. Nós também temos as rebeliões na Costa do Marfim, não, na Costa do Ouro, desculpa, na África, tá? Aqui, ó, segundo parágrafo, né? A rebelião do povo Ashanti contra o domínio britânico também só chegou ao fim depois que os ingleses conseguiram aprisionar o líder do movimento. Na verdade, a rainha, né? Que é a Nana Ia Azantewa, alguma coisa assim. Já aviso que meu russo, que daqui a pouco eu vou precisar, tá aferrujado, e eu não falo quase nada de nenhuma língua africana, tá? Mas a gente tá tentando. Tá bom. E aí nós temos também movimentos, né? A Tanzânia. Aconteceu aqui no terceiro parágrafo, né? Vocês estão vendo, o movimento na Tanzânia também, rebeliões contra os alemães que estavam ali dominando. 20 povos se juntaram para lutar contra a dominação. Lembra que vários desses povos nem eram amigos, né? Eles estavam ali tentando realmente mudar a situação de dominação. E aí nós temos a próxima página. Página 6, autodeterminação dos povos. Segunda Guerra Mundial, nova ordem mundial, basicamente o mundo está bem bipolarizado, né? O RSS versus Estados Unidos, né? Comunismo versus capitalismo. O mundo pós-guerra, ele está fragilizado, principalmente os países europeus, porque eles ficaram tanto tempo em guerra que os países estão destruídos economicamente, politicamente, a estrutura da cidade está destruída, então o país está fragilizado. Aí os europeus, os africanos e os indianos falam: boa hora para tentar liberdade. Então é o que eles vão fazer, tá? Começa muito forte a luta pelos direitos de soberania da própria nação. Então, basicamente, eles vão começar assim: agora eu não vou querer mais ser dominado por outros grupos, outras nações. A gente quer a nossa autonomia da nação, tá bom? Vai ser bem valorizado de novo pelos países bipolar, né? Do mundo bipolar, que a gente já estudou, o RSS versus Estados Unidos, muito porque eles queriam que esses países se desenvolvessem em uma dessas estruturas, né? Sentimento nacionalista muito crescente, de resistência, em que eles queriam valorizar a sua própria nacionalidade, história, cultura, tá? O que os europeus às vezes não deixavam. E aconteceram processos de independência, tanto por meio pacífico, quanto em guerras, tá bom? Isso durou e dura várias regiões até hoje, tá? Existem países que não foram libertos até hoje, mas eles ainda estão lutando, tá bom? Ok. Página 7. Independência na Ásia. Processo de descolonização. Então, quando a gente fala em descolonização, é tirar esse território que é colônia, né? Colonizado. Agora eles têm que mudar tanto o pensamento de colônia, de que esse outro território manda neles, quanto de que esse outro território acha que manda, entendeu? Processo de descolonização é muito mais do que só política, é um processo que você tem que mudar o pensamento das pessoas, que você não vai apenas obedecer o que aquele outro território falou, se ele não é você, entendeu? É como eu virar e falar assim: a partir de hoje,
sei lá, Filipina manda no Brasil. E eles vão mandar em tudo na gente. Aí a gente vai falar assim, por quê? Entendeu? A gente não quer ser mandado por outro país, a gente quer nossa dependência, nossa liberdade, nossa autonomia. Então é isso que eles vão buscar, tá? E aí a gente está falando agora desse processo de descolonização na Ásia. Nós temos alguns que o livro escolheu aqui para falar, mas existiram outros, tá? Só para vocês saberem. Se quiserem pesquisar um pouco mais, é sempre bom vocês saberem, porque descolonização é um processo que cai bastante em vestibular. Só que é um assunto muito amplo, entendeu? É muito difícil, às vezes, a gente falar sobre tudo deles. Então, já tô avisando aí para vocês já colocarem uma estrelinha aí, eu colocaria sempre I, bem grande e maiúsculo, de importante, tá? Processo de descolonização. Filipinas. Eles vão ocorrer por um meio pacífico, tá? Eles eram colonizados contra os Estados Unidos e eles vão fazer um acordo ali para eles se libertarem. Tanto que a Filipinas, uma da língua oficial é o inglês, tá? Indonésia. A Indonésia, ela era dominada pelos holandeses e o processo... Cadê? Indonésia? Tá certo, Indonésia. Dominação pacífica ocorreu depois de uma guerra, tá? Apenas em 1949, e olha que a independência aconteceu em 1945, é que eles conseguiram ali um processo de emancipação total e aceitação que eles se libertaram, tá? Nós temos também a Indochina, que foi uma colônia francesa. Os franceses tentaram liderar ainda ali por muito tempo, tá? Mandando até 400 mil homens para impedir a libertação. A Indochina fica na região sul da China, tá? E no final não tem jeito. Gente, uma hora as pessoas precisam entender que esses grupos vão se libertar, tá? Não tem jeito. E eu já falei para vocês um pouco sobre a desobediência civil, né? Que a gente estuda aqui, ó, na Índia, tá? O líder... A Índia foi submetida à dominação britânica em meados do século XIX, durou muito tempo, tá? E, deixa eu tirar aqui da frente. Era muito opressivo a forma de dominação deles, até que acontece a revolta dos cipaios, tá? Eu acho que a gente já estudou um pouquinho sobre essas revoltas que aconteceram na Índia para tentar a libertação dos boxers. A gente estudou também lá no finalzinho do ano passado, tá? Mas aí essa rebelião dos cipaios era uma rebelião de soldados, tá? Em busca dessa libertação. Então, sempre lutando pelos direitos civis, tá, da população, para que eles tenham liberdade, autonomia, direito de ir e vir, porque eles não tinham nem isso. Lembra quando a gente está falando de direito civil, está falando de direito de ir e vir. Nem isso as pessoas tinham, tá? Eles vão lutar em favor dos direitos civis, sempre com o líder Mahatma Gandhi, era em objetivo da não violência, então uma luta pacífica a favor da desobediência civil, então era simplesmente não obedecer mais o que a Inglaterra falava para eles obedecerem, tá? Isso vai dar certo, tanto que a Inglaterra acaba desistindo uma hora. Depois que a Inglaterra desiste, né, sai do país, o país é dividido entre duas Índias. A Índia hindu, tá, que é a Índia que a gente conhece, e o Paquistão. E o Paquistão ele vai ser dividido ainda em Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental. A região, à época, era bem complicado, gente, porque apesar da maioria da Índia ser hindu, nem toda era. Uma boa parte também era muçulmana e era um território único. E eles viviam lutando. Eu tenho um livro muito legal sobre isso, que é em quadrinho. Vou tentar achar, depois eu passo para vocês. Nem que eu escanei para vocês entenderem um pouco, tá? Mas aí ele conta a história do Mahatma Gandhi, mas mostra bem. Mahatma Gandhi acaba sendo morto, tá? Por não apoiar a divisão, as pessoas não apoiarem a divisão da Índia, tá bom? Olha aí, um líder pacifista acaba sendo morto. E aí nós temos, página 9, a independência da África, o pan-africanismo, tá? O que era a ideia do pan-africanismo? Toda vez que a gente falou dessas ideias na América, por exemplo, estávamos falando de união, né? Então era a ideia de uma união entre os países africanos, tá? Um país único, unido pela sua história, pela sua cultura, que foi uma história de dominação, né, de países estrangeiros. Então era uma ideia aqui de vamos favorecer o nosso território. Lembra que a África é um continente, tá? Então são vários países. Mas eles queriam dar uma unificada ali para lutar contra o processo colonialista, tá? Os princípios da ideia deles eram socialistas contra
a discriminação social da população, muita gente era pobre, e aí desse período também nós temos a ideia do apartheid. Gente, o apartheid aconteceu na África do Sul, né? Esse é um país, na África do Sul, em que era tanto branco que tinha lá, que eles decidiram que o país seria dividido no meio. Quem já assistiu o filme... Ai, meu Deus, toda hora eu esqueço o nome desse filme. É de umas extraterrestres que vivem meio que numa favela. Ai, toda hora eu esqueço o nome desse filme. É um filme que lançou em 2009, talvez. E, basicamente, ele conta a história numa versão de extraterrestre do apartheid. Por quê? Os negros, eles ficaram divididos na África do Sul. Eles não poderiam frequentar a parte branca, a não ser que fosse para servir. Por exemplo, você é o faxineiro daquela pessoa branca. Então, sim, você pode entrar na sua hora de faxina. Tinha que ter uma autorização e tudo mais. Então, a ideia do apartheid era bem separado. O país ficou dividido, em que uma parte ali, uma favela, né, uma coisa que era considerada submissa, né, uma coisa considerada à parte, ninguém queria, era onde os negros ficavam. Em compensação, os brancos ficavam ali na parte mais rica, desenvolvida, tá? E todo esse movimento vai lutar exatamente contra o apartheid. Aqui surge a ideia do Nelson Mandela, tá? Já falei muito para vocês de Nelson Mandela esses últimos anos. Eu gosto muito da história dele. Quem não conhece, vai pesquisar, porque ele é um dos grandes lutadores contra o apartheid. E ele é o primeiro presidente negro da África do Sul. Mas ele ficou 20 anos preso, exatamente porque lutava contra esse processo de colonialismo que acontecia na África, tá? A Europa, vendo que não ficaria mais por muito tempo, ela começa a dar uma soltada assim na questão do poder, tá? Independência, aí nós temos vários tipos de independência, tá? Na página 10 e 11, ela vai falar sobre as independências de países como Sudão, Nigéria, Serra Leoa, que tanto tiveram por meio de guerras contra a Inglaterra, quanto por meios pacíficos, né, em que a Inglaterra garantia um tipo de... já que a gente está vendo que não vai ficar por muito tempo, então vamos fazer um acordo, você deixa eu pegar a matéria-prima e você ganha a sua liberdade, entendeu? Então eles vão começando a fazer alguns acordos de ainda manter um pezinho lá, mas não totalmente, já que ele vai perder totalmente, daqui a pouco ele perde tudo. Então nós temos... Tunísia, Marrocos, Argélia, cada vez mais, olha, eles vão ganhando liberdade, né, e autonomia para seguir a religião que eles quisessem, para acreditar em qualquer crença que eles quisessem, para ter o líder que eles quisessem, né? Isso vai se desenvolvendo por meio de várias batalhas ou acordos, tá? Gente, leiam a página 10 e 11, tá? Que cada um deles vai falar sobre países específicos, e aí é muita coisa para eu falar aqui na aula, senão não vai dar tempo. Lê essas duas páginas. Se você não quiser ler mais nada, você lê essas, tá? E aí nós temos o processo de independência português, que aconteceu... Gente, os portugueses foram os que mais seguraram o osso, tá? Não queria largar o osso de jeito nenhum. Os territórios ingleses e franceses, no geral, foi meios pacíficos por causa desses acordos que eu falei, sabe? De diplomacia. Deixa eu ir entrar aí quando eu quiser, mas o território é livre. Deixa eu pegar seu ouro quando eu quiser, mas o território é de vocês, sabe? Vários acordos que eles foram criando ali para ser por meio pacífico. Agora, Portugal não foi assim, não. Ele lutou até o último porque ele queria o território para ele, tá? Então, aconteceram diversas guerras civis que foram ali ocorrendo por meio dos anos, tá? Desde o final da guerra, da Segunda Guerra até hoje em dia, tá bom? Então, nós temos grupos de guerrilheiros na África que vão se construindo, né, em busca da independência. Portugal, ele instituiu meio que uma ditadura extremamente rigorosa nos países que ele governou na Europa, na África, tá? E essa luta foi muito gerada por meio desses guerrilheiros que lutavam a libertação desses países. Para vocês terem uma ideia, em 1974, os portugueses já estavam tentando ali manter o território. Foram mais de 13 anos de luta para os portugueses tentar largar o osso, porque eles não largavam, entendeu? Nós temos, então, ali na página 12, no finalzinho, antes dessa imagem, né, que mostra vários guerrilheiros. Um grupo de militares derrubou o governo do presidente Marcelo e pôs o fim na ditadura de Portugal 13 anos depois, né? Esse movimento ficou conhecido como a Revolução dos Cravos. Então, quando vocês ouvirem a Revolução dos Cravos,
é porque quase sempre Portugal está relacionado a alguma flor, tá, gente? Sempre que tem alguma revolução relacionada a Portugal, não sei bem explicar por quê, mas posso pesquisar mais sobre isso, mas quase sempre. Então, quando vocês verem alguma revolução relacionada a flor, cravo, rosa, quase sempre está relacionada a Portugal. Com a volta da democracia ao país, o novo governo reconheceu a independência das colônias africanas. A Angola, a saída de Portugal deu início ao marco do território, uma nova guerra. Aí começam as guerras civis, tá? Porque aí, quem que vai liderar agora o território que está livre, que antes era de Portugal? Sendo que eles juntaram vários povos que não se davam bem. O que acontece? Guerra civil. Olha aí as guerras civis acontecendo, por exemplo, essa daqui não era de uma colônia portuguesa, era de uma colônia alemã, na verdade. Mas para vocês terem uma ideia do que acontecia, tá? Aconteceu que esse território aqui, eles eram território da Alemanha. A maioria da população, 85%, ela era da etnia Hutus, que eram drásticos inimigos das Tutsis. Eu falei que meu africano não tá muito bom, né? Essa é a comunidade aqui que vocês estão vendo. No caderno, no mapa mental, e também tá na página 13, tá? Então, eles tinham uma rivalidade muito grande entre os dois, mas eles estavam no mesmo território. O que os alemães fizeram? Os alemães vão e dão o poder para a região, enquanto eles estavam dominando, exatamente para esses Tutsis, alguma coisa assim. E esse grupo vai governar como ele quiser. Eles são a minoria, só que eles, tipo, fazem muita maldade mesmo pra maioria, sabe? Porque eles são líderes, se eles eram inimigos, eles faziam o que eles bem entendem. Só que aí, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a Alemanha perde. E aí ela também perde os territórios. E os territórios voltam para a sua autonomia. E aí, gente, começa uma guerra civil muito ferrada nessa região. Para vocês terem uma ideia, 20 mil Tuts morrem, assim, num único massacre. Porque os Hutsus ficaram tão irritados com tudo que eles fizeram no período que eles governaram, né, que eles decidem acabar com essa população. Acabar com uma etnia inteira. Então, veja como esse processo de dominação, de definição de territórios de inimigos, acaba gerando. Até hoje, existe algumas guerras lá, tá? Então, vocês conseguem ver, por exemplo, Uganda, Ruanda, tudo isso vai acontecer, esse tipo de guerra, né? No final ali, né? Em Ruanda, grupos extremistas Hutus, ou Hutus, né? Liderados por militares, políticos e executivos, acusaram os Tutsis pela morte do seu presidente, começaram a persegui-los e matá-los. Soldados e policiais incentivavam a população a participar da matança, oferecendo em troca dinheiro ou comida. Ou seja, se você matasse alguém dessa etnia, você podia ganhar dinheiro ou comida em troca do governo, tá? Os programas de rádio também estimularam a perseguição, indicando, inclusive, lugares onde era possível encontrar os Tutsis. Pensa, as pessoas estão perseguindo um grupo, virava na TV e falava, olha, gente, tem um grupo ali que a gente sabe, vão lá e pode matar. Ao longo de 3 meses, os Hutus mataram cerca de 800 mil pessoas, entre Tutsis e Hutus moderados. Ou seja, até as pessoas que meio que falavam assim, gente, não devia matar todo mundo, né? Vamos dar uma segurada aí. Essas pessoas também morriam, tá? Porque eram meio que a favor desse outro grupo. Aí eu já falei do apartheid para vocês, né? E aí tem o Nelson Mandela, página 13 e 14, que foi esse movimento que aconteceu em 1931, a África do Sul tornou-se independente, 75% da população era negra, os brancos exerciam domínio político e econômico do país, até que eles vão e discriminam os negros, né, separando uma área ali apenas para os negros viverem, tá? Áreas autorizadas onde esses negros viviam. Os negros sul-americanos se uniram e fundaram o Congresso Nacional Africano, a CNA, tá? Que era um partido de igualdade racial, em que os negros tivessem liberdade e autonomia também. E em 48, os africanos instituíram a política do apartheid, né, que significa separação. Então, isso é o que significa na língua do sul-africano. Tá? Era uma política segregacionista, pode grifar isso, tá? Segundo parágrafo, página 14. Segregacionista que impedia os negros de frequentarem os mesmos espaços entre os brancos. Havia bairros residentes específicos para negros
e bairros específicos para brancos, bem como havia separação de hospitais, escolas, ônibus para brancos e ônibus para negros, tá? Sempre entendendo que os negros eram inferiores. Em 1960, durante um protesto pacífico, 68 negros foram mortos pela polícia e outros 180 foram presos. O CNA foi declarado ilegal. Nelson Mandela foi preso e posteriormente condenado a uma prisão perpétua. Quando acaba, né, esse processo de apartheid, ele é liberto, tá? E aí ele consegue entrar na política, a CNN é legalizada e ele finalmente, em 1994, ele é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Distrito 9, isso mesmo. Obrigada, Luiz. Distrito 9 é o filme que fala sobre o apartheid, tá? Parece que você não vê bem isso claramente, mas é isso que ele quer dizer. Então, para vocês terem uma ideia do quanto eles eram discriminados, caçados, né? Greve de fome, sim, funcionava. Por cada cabeça, 3 pão. Tipo isso. Gente, coloca aí o nome no chat que a aula tá acabando. E eu vou dar o capítulo 12 agora. O capítulo 12 é um pouco mais fácil, porque ele vai falar sobre o desmembramento da URSS. Como que a URSS vira a Rússia, né? E qual que foram a estrutura até chegar aqui. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Se ficou, coloca aí no chat, tá? E leia o capítulo, é importante, não tem jeito. Vocês estão chegando no ensino médio, vai exigir cada vez mais leitura de vocês. A URSS no pós-guerra. Então, a Guerra Fria acontece, né? Grandes potências ali mundiais. A URSS, ela não tinha liberdade econômica, reprimia manifestações, porque ela tinha esse viés, né? De que tudo é do Estado e o Estado resolve todas as questões, né? Garantiu o direito à saúde e à educação. Ela tinha um dos melhores saúde e educação do mundo, porque era um sistema, né, do socialismo. Período de industrialização bem forte, então acontece ali uma industrialização e quando potencializa a Rússia, ou a URSS, né, que vira a Rússia depois, não só ela, mas vários territórios. A URSS vira 15 países, para vocês terem uma ideia, de tão grande que era o território, tá? Então, ele começa ali um processo de industrialização, uma indústria bem avançada, ciência avançada, principalmente porque, gente, pensa, eles estavam lutando com os Estados Unidos numa Guerra Fria, né, em que eles precisavam, os Estados Unidos tinham muito dinheiro. O negócio é que a Rússia não, a URSS não tinha muito dinheiro, porque ela saiu de várias crises até chegar na Guerra Fria, em que ela se tornou uma das potências mundiais. Ela chega, né, a mandar o primeiro satélite no mundo, a gente falou sobre isso quando estudou Guerra Fria. Ela tem um processo de urbanização, então transformando as cidades, assim, crescendo as cidades, né? Mas ela tinha uma economia engessada, ela não tinha concorrência, tudo era do Estado. Então, eles não precisavam fazer uma indústria que melhorasse a produção, aumentasse o salário, tudo ficou estagnado, tá? Então, com essa estagnação da indústria e da parte econômica, a economia enfraquece. Não tem mais como negociar. Isso é um fator que também acaba com a Guerra Fria, tá? Vai enfraquecendo ali exatamente esse período. Se não tem dinheiro e quase todo o dinheiro é gasto em satélite, em armamento, o que faz com esse armamento todo? Gente, ainda mais quando a guerra acabar, né? Quase toda a receita era por armamento e aí a própria nação ela começa a ficar enfraquecida. Quem quer conhecer um pouco sobre o armamento da URSS pode assistir o filme Senhor das Armas, que é um filme maravilhoso para falar sobre guerra. Ele fala muito bem sobre isso. E aí isso vai gerar uma insatisfação muito grande da população, tá? Em 1970, artigos básicos começam a faltar, tipo comida, roupa, coisas básicas mesmo. Não tem mais porque todo o dinheiro está revertido para a guerra, tá? Para a Guerra Fria, desculpa. Apenas em contrabando eram encontradas essas coisas. Cada vez mais vai crescendo a insatisfação popular, né? Membros do partido tinham tudo. Então, essas pessoas que eram da elite tinham comida, tinham roupa, do bom e do melhor, enquanto a população, que era muita gente, porque a URSS era um território gigante, com milhares de pessoas, estava passando necessidade de fome, né? Insatisfação, ainda mais países que foram conquistados, né? Porque cada vez mais foi diminuindo o apoio financeiro para esses países se reestruturarem como país socialista, né? Que a gente já falou sobre isso no capítulo passado. E aí surge um sindicato de solidariedade na Polônia, que busca o fim da divisão ali, ela não quer mais
ser parte da URSS, querendo melhores condições, fim do controle e maior liberdade, tá? Gente, tudo isso aqui é o início do fim, tá bom? Aí acaba a Guerra Fria, a situação já tá bem no estopim, e aí nós temos um cara que a gente estudou em geografia no ano passado, que é o Mikhail Gorbachev, né? O Gorbachev, ele é o primeiro ali, gente, não é que ele era liberal nem nada não, mas é o início do fim da URSS como uma representação socialista, como polo socialista mundial, tá? Ele vai gerar várias reformas, mas é a passos lentos, tá? Que essas reformas vão acontecer. A KGB ainda está em atividade, várias coisas ainda estão em atividade ali, garantindo o poder da URSS, tá? Em 1985, ele vira o presidente da URSS, exigindo novas reformas, tanto interna quanto das relações externas do território, uma modernização política, tá, na estrutura, e ele cria duas leis importantes que vocês já estudaram também em geografia, que é a perestroika e a glasnost. Importantíssimo vocês saberem isso, gente. Não dá para fazer ensino médio sem saber Guerra Fria, URSS, glasnost e perestroika, tá? Perestroika, então era aquela ideia, tradução para o português, seria a reconstrução. Reconstrução do quê? Da economia, da liberdade, então dá uma liberdade maior na economia, né? Começa ali uma independência dos empresários, começa a ter os empresários poucos, mas ainda tem, né? Liberdade na economia, liberdade na produção, da produção soviética, então não era só o Estado que poderia produzir mais, tá? Independência dos empresários que quisessem. Começa aqui ter uma entrada, uma permissão de entrada de capital estrangeiro, então vai ser possível indústrias de outros territórios entrarem na URSS, tá? Fim do monopólio estatal, então não é mais o Estado que detém todo o meio de produção, todas as indústrias, toda a economia, tá? Empresas foram privatizadas, então muita coisa que era do Estado, ele vai privatizar para que outras pessoas tenham como liderar isso aqui, tá? E funcionários corruptos vão ser tirados do poder, né? E aí nós temos a glasnost, que é a tradução de transparência, tá? Agora eles vão saber todas as coisas horríveis que aconteceram lá, né? E como que era os campos de concentração na Sibéria, que aconteceram também na URSS. E aqui tem, né? Libertação de presos políticos que viviam nesses campos de concentração, fim da censura e oposição a qualquer um que fizesse oposição ao governo, né? Fim da censura, então as pessoas podem falar o que quiser. E aí, então, é possível ter jornais em circulação e revistas, né? Livremente, sem um controle do governo, tá? Criação de novos partidos, então não tem mais um partido único, que era o Partido Socialista, Partido Comunista, desculpa, retirada das tropas do Afeganistão que estavam ali querendo dominar o território, tá? E aí, com tudo isso, nós temos o fim, uma coisa muito importante que, por sinal, eu preciso falar hoje, porque foi ontem o aniversário disso, a queda do símbolo da Guerra Fria. Gente, qual que é o símbolo que acabou a Guerra Fria? Com toda essa abertura política e a URSS falando, ok, não estamos mais disputando, né? Acontece aqui, ó, a queda do Muro de Berlim. Em 1989, exatamente no dia de ontem, que comemorou aniversário. Sentido de liberdade, quando caiu o muro, né? As pessoas derrubam. Tem vídeo na internet, se vocês quiserem ver. A alegria das pessoas derrubando o muro, porque é o fim, né, da divisão entre o mundo polarizado. Se Berlim, que era ali, né, o marco em que uma cidade foi dividida no meio entre socialismo e capitalismo, agora acabou isso, né? Sentido de liberdade, nações foram se tornando independentes, também na URSS. Em 1989, destruição do Muro de Berlim, símbolo do fim da Guerra Fria. Isso aqui que determina, ok, acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos é a maior supremacia do mundo, e a Alemanha começa a se reunificar como um único território, tá? Gente, tudo isso aqui... quem não colocou o nome no chat, coloque. Se tiver alguma dúvida, escrevam aí, por favor. Não estava conseguindo ver. Eu vou ler aqui. Gorbachev, então, ele divide opiniões, né? Muitas pessoas não são bem a favor das ideias dele, porque ainda tem muita gente que é do caminho socialista, acredita que essa ideia é a melhor, né? E outras são a favor do liberalismo, tá bom? Acontece um golpe, então, contra ele, ele chega a ser preso, mas a população é a favor dele, então acabam libertando, e esse golpe determina o fim do URSS como um mundo socialista, tá?
Então, a Estônia, a Letônia e a Lituânia declaram sua independência e cada vez mais vai ser um processo de independências até a URSS virar a Rússia e mais 15 países, tá? Em 1991, a Gorbachev renuncia e declara o fim da URSS, desmembrou então em 15 países. 11 deles se tornaram membros da SEI, que é uma comunidade de apoio mútuo desses países que foram libertos da URSS e viraram próprios países independentes. Tudo bem até aqui, gente?